Olá, Vitor Ferreira, caminhando com Cristo, nossa reflexão para este domingo. Eu vou fazer um comentário sobre a primeira carta de João, né? Epístola de João. Deus é luz, né? E a palavra da vida foi dada por Deus, né? Tudo se formou pela palavra, né? E disse Deus, haja luz, ou seja, falou a palavra, né? Mas vamos lá. No capítulo 1, verso 5. Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E sabemos que a mentira é do diabo, né? Mas, se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós temos que lembrar que nós já nascemos com pecado, né? Nós somos pecadores, somos maus, nascemos maus, tá? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No entanto, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Cristo é o nosso advogado, né? Deus perdoa todo pecado sinceramente confessado. A bênção vem por causa do perdão. O perdão vem mediante a fé, em que o grande portador de pecados assume o pecado confessado. Quem é o grande portador de pecados? É Cristo, que morreu lá na cruz por todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, ele levou sobre si naquele momento. Todas. Ele não diz, isso, mas se matar... Não, é todas, literalmente todas. Se você burlou, se você... É todos, né? Temos poder para ser semelhante a Jesus. Temos poder para ser semelhante a Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Estamos todos em julgamento durante o período probatório. E aqueles que consentem em receber a imagem moral de Deus se tornam semelhantes a ele, em caráter, obviamente. Mas se recusarem o caráter de Cristo, o céu estará perdido para eles. Ou seja, nós temos duas escolhas. Ou aceitamos a Cristo ou estaremos perdidos. Lá em Deuteronômio, Deus diz, né? A palavra do Senhor diz, né? Escolhe o caminho do bem para que seja salvo você e sua família, né? Nós temos dois caminhos. Então, um é obedecer a Cristo, aquilo que está na palavra do Senhor. Para isso, precisamos estudar, quebrar alguns paradigmas, né? Estudar lá os 10 mandamentos da lei de Deus, ver o que a Bíblia diz dos 10 mandamentos da lei de Deus, né? Então, você vai lá no livro de Êxodo, por exemplo, você vai lá no livro de Deuteronômio, você vai ter explicações detalhadas sobre isso, e em qualquer Bíblia, tá? Bíblia católica, tá? Você vai ver e faz uma análise do que são os 10 mandamentos de Deus escritos na Bíblia e aqueles que outros praticam aí, ou mudaram e tudo mais, né? A palavra de Deus não se muda, né? Não se pode mudar, tá certo? Então, temos um amigo no tribunal, porque nós vamos para o tribunal de Cristo, sim, né? Quando Cristo subiu ao céu, ele ascendeu como nosso advogado. Sempre temos um amigo no tribunal. Você já pensou
aqui na Terra se o seu advogado numa causa qualquer fosse o juiz da questão? Que tranquilidade que seria? Pois é, nós temos isso no céu, sabia? No céu é assim, tá? Cristo assumiu o nosso pecado, né? E se nós confessarmos então os pecados e tudo mais, é Ele que vai responder por nós, né? Embora a palavra do Senhor lá em Amós diz o seguinte: prepara-te, ó Vítor, para encontrar-te com teu Deus. Eu tenho que me preparar para encontrar com Deus. O encontro, quem vai prestar conta a Deus da vida sou eu. Não é minha mulher, não é meus filhos. Meu pai era muito bacana, meu pai era... Não serve para nada. É a minha conduta, é o meu caráter, né? E aquilo que nós temos que tomar conta. Satanás está lutando para infiltrar na nossa mente, mudar o nosso caráter, levar o mundanismo para dentro da igreja, e isso nós não podemos aceitar, não podemos concordar com isso. Nós temos que buscar o entendimento da palavra, através de boas músicas, através de boas leituras, bons hábitos alimentares, né? Nós temos que buscar, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então temos que cuidar também, não é verdade? Né? E qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos neles. Ou seja, aquele que diz, eu o conheço, ou seja, eu conheço Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está com ele. Olha o que diz, isso está no capítulo 2 da primeira carta a João, no versículo 4. Preste atenção, vou repetir. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou, como Cristo andou. Então nós temos esta oportunidade, né? Erramos, caímos, resiliência, pede perdão a Deus. Se cometeu um erro com uma pessoa e se for possível pedir perdão a essa pessoa, ok. Se não, conversa direto com Deus, com Cristo, né? Pede perdão pelo sangue de Jesus. Simples, né? Confessar de todo o coração, com arrependimento mesmo, contrito, coração contrito, né? Não é remorso. Ter remorso é outra coisa. É a diferença de Judas, né? Judas suicidou lá, mas Judas suicidou porque ele teve remorso. Ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu, ele teve remorso, né? Então, remorso é diferente de arrependimento. Buscou cumprir a palavra do Senhor, errou, levanta e siga em frente. Não veja culpa do passado. A culpa destrói, e não pode fazer nada por você. Tira aprendizado daquilo que foi possível e o resto segue em frente com Cristo no controle da situação. Que o seu propósito e o meu propósito possam estar alinhados com os propósitos de Deus para nossas vidas. Certamente, bênçãos cairão sobre nós. É o que eu desejo para você, sua família, em nome de Jesus. Amém.